Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Bom dia, professor. Bem, graças a Deus. Com o senhor? Bem também, graças a Deus. Graças a Deus, tudo bom. O áudio aí para vocês tá legal? Tá falhando alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza. Pessoal, então a gente vai dar início à nossa aula de hoje, né? É a segunda aula desse novo componente que a gente começou ontem, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre trabalho de equipe e amanhã sobre assertividade, né? São os primeiros três conteúdos que a gente precisa ver em relação ao relacionamento interpessoal. Ontem a gente encerrou as atividades do componente anterior, né, que é a introdução à administração. Acredito que hoje eu consiga olhar o pessoal que postou a atividade por último e fechar o conceito de vocês e vocês terem aí o conceito se foi aprovado ou reprovado, se precisa fazer uma nova atividade para recuperar se for necessário, tá? Acredito que hoje até o final do dia eu consiga fechar todas as notas. Muita gente fez atividade depois, então tem muita coisa lá para corrigir, para ler, ver a participação. Mas acredito que vai dar tempo sim de conseguir fazer isso hoje, tá? Então, como eu disse, a nossa aula de hoje, então a gente vai falar sobre trabalho de equipe. Ontem nós falamos principalmente de percepção, né? A gente falou de relacionamento interpessoal e a gente finalizou nossa aula falando de percepção, do quanto é importante nós termos a capacidade de perceber, né, de gerar um processo de percepção. E ele é importante para as nossas tomadas de decisão em relação ao nosso comportamento, em relacionamento a uma ou a outra pessoa. E o que a gente vai falar hoje, né, não é diferente do que a gente falou ontem, é na verdade uma sequência. Né? É muito importante você ter um bom processo de percepção, ou você saber bem o que é percepção, quando você está dentro de uma equipe executando um trabalho. Hoje nossa aula ela tem, acho que são só 10 slides, só para a gente falar de trabalho de equipe. Alguns conceitos que são importantes, tá bom? Eu vou projetar a tela. Os slides também vão estar disponíveis para vocês lá na plataforma, igual os de ontem, tá? Então não precisem se preocupar em copiar o que está no slide. Vocês podem ir anotando as dúvidas que vocês tiverem ou outras coisas que eu falar, que às vezes não estão nos slides, tá bom? Vocês não conseguem ver a minha tela aí? Sim, Sim? Beleza. Então, hoje o tema é trabalho de equipe. Né? Ontem a gente falou basicamente de relações humanas, intrapessoal, interpessoal, e hoje a gente vai falar de relações humanas e trabalho de equipe. É como se a gente estivesse agregando mais um conceito. Né? A gente vai começar então com a frase do Ford. Né? Sim, Henry Ford é um dos fundadores da marca Ford, né, dos veículos. E ele tem uma frase, de várias outras frases que ele tem, que muita gente usa como frase de efeito. Dá bom dia, pessoal. Já vai continuar. Muitas vezes, né, as frases dele estão associadas a trabalhos, a processos, e essa frase em específica é uma frase muito impactante que tem muito a ver com aquilo que a gente vai discutir hoje, tá? Então vamos lá. Unir-se é um bom começo. Manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é uma vitória. Na verdade, né, quando a gente começa a formar uma equipe, seja ela qual é o objetivo dela, é um ótimo começo. Só que aí sim, você reunir as pessoas não é difícil, né? O difícil é você manter a união dessas pessoas. E manter a união significa que esse grupo ele está tendo um bom progresso. E a partir do momento que a gente consegue trabalhar em conjunto, a gente consegue então atingir o nosso objetivo. Então é uma frase para a gente iniciar a nossa aula de hoje. É importante sim reunir as pessoas, mas além disso é importante conseguir trabalhar em conjunto. Somente conseguindo trabalhar é que a gente consegue o objetivo, porque é diferente. Reunir pessoas de trabalhar em equipe são coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, o que, que a gente vai considerar como equipe, ou qual que é a nossa concepção de equipe aqui hoje? Né? A concepção da palavra equipe, né, ela está muito vinculada ao processo de trabalho.
e ela está sujeita à transformação pela qual o trabalho passa ao longo do tempo. É muito diferente o conceito de equipes que se tinha 10 anos atrás para o conceito de equipe que se tem hoje. Antigamente a gente tinha um conceito de equipe onde um liderava, os outros eram liderados, não existia comunicação entre as pessoas do grupo. 10 anos eu acho que é pouco, mas se a gente jogar uns 20 anos atrás, a partir da década de 90, 95, né, e aí vai por aí diante, a gente passa a ter uma concepção de equipe diferente. Uma equipe onde todos participam, onde o relacionamento interpessoal entre os membros da equipe é tão importante quanto as suas competências ou habilidades. E de onde que vem, então, a necessidade do trabalho em equipe? O trabalho em equipe ele pode ter surgido devido a dois grandes fatores. É lógico, existem outros. A gente está falando aqui de uma forma geral, generalizando. Primeira coisa, a necessidade histórica nossa, dos homens, quando a gente fala homens e mulheres, de somar esforços para alcançar objetivos que isoladamente seria impossível. Então, isso é uma necessidade histórica. Não é de hoje que os homens eles se juntam para atingir seus objetivos. Isso também é bíblico, desde a criação, para quem acredita na criação do mundo como está na Bíblia, que Deus criou o homem, mas não era bom que ele ficasse só, e aí criou a mulher e animais, enfim. Então, estar sozinho ou tentar alcançar um objetivo, que seja ele qual for, sozinho, nunca foi perfil de um homem, Então, é uma necessidade ajuntar as pessoas para atingir um objetivo. E um outro ponto que é mais aceitável, às vezes, pelas pessoas, é a complexidade do mundo do trabalho, Hoje a gente, quando se fala em executar projetos, ou seja, qualquer tipo de projeto, exige uma quantidade muito grande de pessoas que precisam estar nesse projeto, Existe uma quantidade enorme de pessoas que precisam compor esse projeto. Por quê? Por causa das habilidades que são necessárias, Então, por exemplo, se eu vou montar uma determinada empresa, eu preciso de várias habilidades. E eu não tenho essas habilidades sozinho. Então, eu preciso começar a formar uma equipe. Eu preciso contratar alguém que tem habilidades em compra, alguém que tem habilidade de recursos humanos, porque o homem sozinho ele não detém todas as habilidades necessárias. Então, essa complexidade do mundo do trabalho, e do mundo moderno, de uma forma geral, é que nos coloca nas situações de precisar de uma equipe. Por exemplo, pense você sozinho tentando montar uma empresa e dando conta de tudo. Não vai rolar. Você precisa, então, de constituir uma equipe. Então, essa complexidade das coisas nos levou a um mundo onde trabalhar em equipe fosse tão necessário. Hoje, trabalhar em equipe, ou seja, não trabalhar em equipe, é quase impossível isso hoje. Você não consegue, na maioria dos departamentos, se estar sozinho ou ser sozinho e não ter outra pessoa junto contigo ali, tá? Então, a concepção de equipe ou de trabalho em grupo surge desses dois conceitos. Uma necessidade do homem não estar sozinho naquilo que faz e a complexidade desse mundo moderno que exige mais habilidades, mais conhecimentos do que uma só pessoa pode ter. Então, a gente vai resumindo, O que é, então, o trabalho em equipe? Trabalho em equipe, portanto, é uma estratégia, tá vendo? Concebida pelo homem para melhorar a efetividade do trabalho e elevar o grau de satisfação do trabalhador. Quando a gente fala de efetividade, é como se estivesse falando de eficiência e eficácia ao mesmo tempo, tá bom? Então, trabalhar em equipe é estratégia, Então, se vocês conseguirem entender que trabalhar em equipe não é simplesmente um grupo, mas que sim é uma estratégia para conseguir alcançar o objetivo de uma forma efetiva, com eficiência, com eficácia, e de certa forma você eleva o grau de satisfação do trabalhador. Porque a partir do momento que você alcança seus objetivos, a satisfação da sua equipe também é melhorada. E aí, então a gente precisa pensar a equipe como um grande grupo, onde cada integrante tem uma função. E todos esses integrantes juntos fazem que o corpo funcione em perfeita harmonia. Geralmente, quando a gente fala de trabalho em equipe, a gente faz uma analogia com o corpo humano, Ou seja, o corpo humano ele é composto por diversos órgãos,
e todos eles precisam funcionar ou desempenhar os seus papéis para que funcione bem. Exemplo disso é se você pensar, o rim do cara não funciona bem. Então, consequentemente, ele tem outros problemas que não só ali naquela região. E quando a gente está em equipe, é a mesma coisa. Eu tenho uma equipe de 10 pessoas, cada um tem a sua função, daqui a pouco a gente vai falar disso, dos papéis. Cada um tem a sua função. Se cada um fizer a sua função bem, toda a equipe vai bem. Né? Se um ou outro não fizer a sua função, a gente vai ter problemas. E assim é o corpo humano. Existem funções mais ou menos importantes? No corpo humano a gente tem, né, aqueles órgãos que são os principais. Então, por exemplo, se o cérebro para, a grande parte das outras coisas parou de funcionar, porque o centro das decisões, ou o centro de todo o nosso corpo está nele. O cérebro ele seria como o líder, né, desse processo, dessa equipe. Se ele para ou se ele não está nas suas plenas condições, a equipe como um todo padece disso. Então, essa analogia com o corpo humano, ela é importante para que vocês entendam. Existem os membros que não têm o papel tão importante, mas sem eles também a equipe não atinge o seu objetivo. É como se a gente pensasse, por exemplo, uma mão. Ah, minha mão não tem muita importância, se eu perder essa mão esquerda, que eu não uso para nada, mas ela tem uma importância dentro da equipe como um todo. Mesma coisa você dentro da sua organização enquanto assistente administrativo. Só, eu aqui é um qualquer, mas se você não executa o seu trabalho como ele tem que ser, a equipe inteira vai sofrer com isso, de uma forma ou de outra. Com mais intensidade ou menos intensidade, isso vai acontecer. E o último ponto aí, o que é importante a gente entender, tanto no corpo humano como na equipe de trabalho, existe uma interdependência dos integrantes, sendo importante a confiança e o bom relacionamento interpessoal. Pensa em vocês o seguinte, a equipe é de 10, cada um tem sua responsabilidade, mas eu preciso fazer o meu trabalho, aquilo que é a minha função. Eu não posso ficar preocupado com o que o outro está fazendo, eu preciso confiar no trabalho dele. E aí essa relação de confiança é onde está o relacionamento interpessoal que a gente vai discutir, ou que a gente vem discutindo. Para que a minha equipe tenha um bom trabalho, que ela execute um bom trabalho, eu preciso construir um bom relacionamento interpessoal entre os membros. Porque senão, eu não confio, eu não acredito, eu não acho que vai dar certo. E aí eu acabo não fazendo o meu trabalho porque eu estou preocupado com o trabalho do outro. Então, no corpo humano, por exemplo, nenhum órgão se preocupa com o funcionamento do outro, né? Eles funcionam. Se ele parou de funcionar, dá ruim. Mas eles confiam no outro, né? Cada um vai tocando a sua vida, vai funcionando. Então, isso num grupo de trabalho é o que é mais importante. Eu preciso ter um grupo onde eu confie nas outras pessoas. O nosso relacionamento interpessoal precisa ser o melhor possível, porque senão não vai ter resultado, certo? Então, falando sobre papéis, né, que é a função, na verdade. Qual que é a função? Cada membro do grupo desempenha diversos papéis. Por quê? Porque ele pode ter várias funções, várias atividades. Você, na sua função de assistente, você pode ter vários papéis dentro da organização, de organizar reuniões, de acompanhar registro de ponto, ou seja, você tem várias atividades e esses são seus papéis dentro daquela equipe. Então, todo grupo espera de você um comportamento compatível com esses papéis. Ou seja, o que a gente precisa entender é que cada membro da equipe tem funções diferentes e atividades diferentes. Então, a gente espera dele que ele tenha um comportamento adequado, que ele execute o seu trabalho, que ele faça da forma correta, né? E aí, um grande problema das equipes, o conflito de papéis. Quando há divergência entre a expectativa e o papel desempenhado. Isso aqui é o grande problema e é onde vocês vão precisar exercitar a capacidade de relacionamento de vocês. Cada um tem o seu papel, mas a partir do momento que um ou outro começa a interferir no papel do outro, ou que não consegue executar o seu papel, a gente começa a ter conflitos, né? Ah, porque o fulano não fez o que era combinado dele fazer. Ah, porque o... Enfim, um conflito de papéis. Às vezes, um ou outro entra no papel do outro, assume a função do outro sem uma pré-comunicação, o que também gera conflito.
E aí é nesse aspecto de conflito de papéis que nós precisamos exercitar o bom relacionamento interpessoal. Ou seja, não dá para construir um trabalho em equipe se eu não tiver um bom relacionamento pessoal ou interpessoal. Por quê? Porque cada um tem seu papel, cada um precisa fazer, mas a partir do momento que aquilo não está sendo executado da forma correta, vai começar a gerar conflitos. E nos conflitos é que a gente percebe a capacidade que cada um tem de se relacionar de forma interpessoal, ou de como é o seu relacionamento com as pessoas. Então, o que vocês, enquanto assistentes administrativos, precisam ter de forma efetiva, né, desse primeiro momento. Você, dentro de uma organização, vai assumir um papel, seja ele qual for. Quando esse papel que você deve executar não estiver sendo executado a contento, ou outras pessoas estiverem interferindo, isso vai gerar conflitos. E quando esses conflitos surgirem, vocês precisam exercitar a habilidade de vocês de se relacionar. Aí é nesse momento que é importante ter um bom relacionamento, porque se não tiver um bom relacionamento, as coisas vão começar a dar errado. Tá bom? Então, fatores presentes na interação das equipes. O que está presente dentro de uma equipe? Como é que funciona isso? O que são, dentro de uma equipe, quais os tipos de relacionamento, que fatores que acontecem? O fator principal, e que a gente vai trabalhar aqui, é o conflito. Falou de gente, onde tem mais de um, existe conflitos. Né? Pelo que a gente falou na aula passada, são pessoas de personalidades diferentes, pessoas com ideias diferentes, então isso vai gerar muito conflito. Aqui tem só alguns pontos, né? Ele pode surgir quando os grupos procuram explorar outros grupos ou pessoas. Quando que começa a surgir conflitos dentro da equipe? A partir do momento que o seu grupo ou a sua equipe tenta explorar um outro grupo ou uma outra pessoa, a partir do momento que você tenta designar mais coisas para uma pessoa do que para outra, tudo isso vai gerar conflitos. Aí a gente tem fofoca, boato, o estilo diferente de personalidade, que isso aqui gera muito conflito. Cada um tem uma personalidade, então isso já por si mesmo já vai gerar conflitos. Objetivos diferentes e busca de poder. Esses dois pontos, por último, é os que vocês precisam ter mais cuidado. Não dá para você construir uma equipe. Deixa eu só permitir a entrada de mais uma pessoa aqui. Não dá para você construir uma equipe, né, que existam objetivos diferentes entre os membros. Se isso tiver, eu tenho uma equipe de 5, mas 2 têm um objetivo, os outros 3 têm outro. Isso vai dar conflito. Cedo, tarde, no médio e longo prazo, isso vai dar conflito. E aí resolver esse conflito talvez não seja uma tarefa fácil. Tá? Deixa eu só voltar para a tela que eu fui. Talvez isso não seja uma tarefa tão fácil assim. E a outra coisa que gera muito conflito dentro das organizações são a busca pelo poder, né? A busca de poder, a busca de cargos maiores. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, tá? Principalmente se você está com essa busca excessiva e não está percebendo o seu comportamento, ou se você percebe isso em outras pessoas. Aquele fulano ali, ele quer aquele cargo, por isso que ele está se comportando assim. Então, isso são pontos que geralmente são tendenciosos a gerar conflitos. Porém, o que a gente precisa entender também? Que conflito nem sempre é uma coisa negativa, tá? Conflito nem sempre é uma coisa negativa. Conflito ele pode ter aspectos positivos ou ele pode ter aspectos negativos. E aí aqui é um ponto que a gente vai gastar um tempo e eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Tem pessoas que adoram conflitos. Outras pessoas são totalmente avessas a conflito. Porque o conflito, na verdade, é a grande possibilidade de você empreender ou de você provocar mudanças dentro de uma estrutura. Entende? Lembra quando a gente falou de perfil empreendedor lá atrás? Então, quando você está em uma situação de conflito, é um grande momento para que você possa provocar mudanças na sua estrutura, tanto organizacional, quanto na sua estrutura enquanto profissional, quanto na estrutura de um departamento em específico. Tá?
Então, quais são as consequências positivas de um conflito? Rompimento de equilíbrio da rotina, desafia a acomodação de ideias, estimula a solução de forma criativa. A gente costuma dizer que uma equipe sem conflitos é bom, mas é acomodado demais. É aquela coisa chata, sabe? Por quê? Porque, na verdade, não ter conflitos pode significar que as coisas estão muito acomodadas, que vocês podem estar tendo um resultado, mas que esse resultado pode ser melhor se algumas coisas forem alteradas. Só que ninguém quer alterar para não gerar conflito. Então, o conflito, ele é algo que pode ser explorado positivamente, porque você rompe a rotina das pessoas, você desafia aquela acomodação de ideias que já existe, e você estimula as pessoas da equipe a pensarem em soluções, certo? Agora, o conflito, ele só é negativo quando não se busca solução, e há interferência nas relações na concretização dos objetivos da equipe. Então, por exemplo, é aqui que entra a chave do relacionamento interpessoal, ou a chave do saber se relacionar. Se o conflito ele existiu, pronto, estamos diante de um conflito. Tem 3 pessoas da equipe que estão em conflito por uma questão de ideia em relação a um projeto que nós estamos pensando. Se esse conflito não é tratado com a seriedade que ele precisa, ou seja, não se busca uma solução para essa situação, aí você está tendo um conflito que vai ter aspectos negativos. Por quê? Porque vai afetar as relações interpessoais da sua equipe. Agora, se esse conflito existe e vocês de prontamente se reúnem ou buscam uma solução para aquilo, ou procuram pensar como alinhar as 3 ideias de uma forma que seja melhor, porque na verdade é isso, né? Trabalho em equipe é para você ter mais cabeças. E se você tem 3 que estão divergentes em relação ao projeto, é o momento de você pegar aquilo que dos 3 é melhor e formar uma nova ideia. Por isso que, para mim, enquanto profissional, o conflito sempre é algo positivo. A inquietação, né? Ou seja, você provocar o seu colega no sentido de dizer, olha, acho que dá para fazer diferente ou fazer de forma melhor. Só que isso tem que saber fazer, né? Também não é de qualquer jeito. Por isso que é importante a construção de um relacionamento interpessoal. Então, desse slide aqui, o que eu quero que vocês carreguem de mais importante é que o conflito, ele é uma coisa boa quando utilizado da forma correta, quando tratado da forma correta, e não como simplesmente, não vamos falar disso agora não, vamos deixar os ânimos esfriar e depois a gente resolve isso. E aí acaba que o clima, aí você cria um clima organizacional negativo, as pessoas se distanciam porque as ideias delas não foram aceitas, ou não houve uma discussão, ou nem sequer mencionaram. E quando vocês chegarem à função de gestores, que vocês vão chegar, esse é um papel do gestor, né? O conflito, ele pode existir na equipe, mas se o gestor souber lidar com ele, o conflito vai ser positivo para ele e para o resultado do grupo dele. Tá bom? O Então, professor, oi, pode falar. desculpe interromper. É, assim, no caso, igual o senhor está falando de conflito, mas aí, se na maioria, vou jogar que pelo menos tem uma pessoa que é irredutível nesse caso. Aí, como que seria, assim, na opinião do senhor? Como que o senhor veria isso? Então, Núbia, nesse caso de personalidade, né, aí a gente precisa ver que tamanho é essa equipe e qual a importância que esse membro tem. Então, por exemplo, isso é minha visão, por exemplo, se fosse gestor dessa equipe, entendeu? Ou seja, se é uma equipe que eu tenho 10 pessoas, há consenso entre as 10, e essa pessoa em si, ela se opõe a isso e não volta atrás, ela acha que não, então cabe ao gestor analisar se essa pessoa ela deve permanecer na equipe. Porque por esse comportamento dela, você acaba percebendo que talvez o objetivo dela não seja o mesmo que o da equipe. Então você precisa avaliar se lá atrás, né, na concepção da equipe, se essa pessoa ela está com o mesmo objetivo que o grupo. No caso de uma situação real, seria o caso do gestor da equipe, se houver um gestor, chamar essa pessoa individual, fazer a conversa com ela para entender o porquê do posicionamento dela. Né, questionar a ela em separado, fora do grupo,
Porque se já houve a discussão em grupo e essa pessoa não se manifestou aceitar a sugestão, ou seja, se ela não tem tendência a mudar de ideia, ou se ela está criando um clima muito negativo, é preciso uma conversa particular com ela. E aí fazer a avaliação se realmente essa pessoa se encaixa. Porque pelo jeito que você colocou, é que seria uma pessoa que às vezes ela não está dentro dos objetivos do grupo. Porque se um grupo inteiro está coeso, alinhado, e essa pessoa tem ali provocado isso incessantemente e não volta atrás, pode ser que ela não esteja alinhada com os nossos interesses da equipe, entendeu? Então aí é um caso de RH, no caso do psicólogo, para conversar, entender. Então é aquela empatia. Você não pode simplesmente julgar essa pessoa e de repente demitir ela por essa situação. Você precisa, antes de qualquer coisa, entender por que ela está se comportando daquela forma. E aí, depois de entendido isso, ver o que pode ser feito. Se ela permanece na equipe ou não, entendeu? Tá. Respondido? Respondido. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não? Avançamos. Então, dentro de um grupo e das relações interpessoais, né, nas relações existem o quê? Algumas forças que restringem o relacionamento e algumas forças que impulsionam um melhor relacionamento. Isso a gente já falou ontem e hoje nós vamos falar de novo e toda aula provavelmente a gente vai repetir isso aqui. Que forças que restringem um bom relacionamento? Primeiro, a vaidade, né? Não estamos falando de vaidade de se arrumar, não, tá? De se bonitinho, cabelinho penteadinho, né? Barbinha na régua, as mulheres todas maquiadas, não estamos falando disso. Vaidade, estamos falando de vaidade de cargo, vaidade profissional. Ah, não, eu sou supervisor de gestão, eu não devo me misturar com assistente administrativos. Ou eu sou assistente administrativo, eu não devo me misturar com o pessoal de operação, de fábrica, com operadores. Essa vaidade, quando ela existe num grupo, infelizmente o grupo não vai para frente. Por exemplo, na minha profissão de professor, a gente tem muita vaidade. Você sabe que tem os títulos, né? Você gradua, você vira especialista, você vira mestre, você vira doutor. Parece que o título de doutor ele vem com um diploma de vaidade junto, entendeu? Então existe muita vaidade. Então se você está num grupo que a vaidade fala mais alto, que só porque eu sou doutor ou isso e aquilo aqui do outro, eu mereço mais atenção, o grupo não vai para frente, tá? Então vaidade é uma força que restringe um bom relacionamento, que restringe bons resultados. Apatia é o não comportamento, é o contrário de empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, é você não se colocar no lugar do outro, é você estar apático a qualquer situação. Tudo que acontece à sua volta, você não está nem aí. Você não se preocupa com nada, se o outro se comportou de uma forma diferente, você não está nem aí, não quer nem saber por quê. Então, a apatia é um sentimento que dificulta a relação interpessoal. Se vocês estão num grupo de 20, de 10, de 30, de 100, e você percebe que o outro não está no bom dia, e para você pouco, tanto faz, isso é apatia. Você está apático. Se está acontecendo uma situação dentro da equipe que nós estamos perdendo vendas, muitas vendas, a venda despencou, e você está simplesmente... Isso é apatia. Tá? Então, no grupo, é preciso que a apatia ela não exista. Então, se nós somos um grupo aqui de 5, não estou falando que a gente precisa ser amigo, não. Mas no ambiente de trabalho, eu preciso entender o porquê que cada um está agindo da forma que está. Dependência. Eu ser dependente de A, B ou C também dificulta e restringe. Lembra, preciso ser interdependente. Cada um tem sua função e eu não dependo do outro para fazer a minha função. Eu preciso ter autonomia. Então, quando um grupo é muito dependente, ou seja, nós somos 5, mas a nossa dependência de um é muito grande, não vai para frente. Certo? Se a gente está centralizado muito no líder do grupo, não vai para frente. Agora, um ponto que aqui nesse grupo nosso, muitos falaram que tem, né? Timidez. É um ponto que dificulta. Não estou dizendo que desses aqui ele não é o mais agravante, né? Mas você ser muito tímido para o mercado de trabalho, ou para uma relação em grupo, dificulta um pouco.
né? A gente precisa romper um pouco da timidez, principalmente no mercado de trabalho. Então, um grupo de trabalho, a gente tem que tirar um pouco dessa timidez para conseguir bons resultados. E manipulação. Isso aqui acontece demais, por mais que às vezes eu ache que está muito longe da nossa realidade, mas o fato de muitos manipularem os outros, entendeu? Aí aqui tem a ver com fofoca, tem a ver com intriga, tem a ver com um monte de coisas que são negativas para o grupo. Então, quando existe muita manipulação dentro de um grupo, as relações interpessoais elas são enfraquecidas. Se um sujeito manipula outros dois ou três para tomar decisão ou para executar tarefas, ou seja, a gente tem aí dificuldade para construir um bom relacionamento. Por outro lado, as forças que impulsionam são empatia, que é o que a gente falou, de se colocar no lugar do outro. Hoje a gente vai falar mais um pouco de empatia. Motivação, né? Você estar motivado, você ter ali um motivo para seguir diante daquilo. Então, essa parte da motivação é muito importante. Se você não vê motivo naquilo que você está fazendo, ou se a empresa não te deu um motivo para aquilo, não vai rolar. O Customer, na aula de sexta-feira, ele mencionou isso, né? O prêmio por produção. É uma motivação. Você está motivado. Então, isso ajuda a melhorar o relacionamento interpessoal. Iniciativa, você ter iniciativa. As pessoas do grupo elas precisam dar o pontapé inicial. E isso é uma característica que diferencia um profissional do outro. Em uma situação de conflito, você ter a iniciativa de propor uma solução. Competência, né? Aí a gente volta lá nas aulas anteriores, a gente falou de perfil ético, de que é necessário ter competência. Não dá para a gente ter dentro de uma equipe quem não tenha competência para fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Aí, e não é um problema dele, às vezes, né? É um problema, às vezes, de quem colocou ele ali. Às vezes, a gente falou nas aulas passadas do goleiro sendo atacante, né? Ou do atacante sendo goleiro. Quem colocou ele lá que tem culpa. Ele não tem competência para aquela função, então ele não deveria estar ali. Se eu coloquei ele ali, ou eu dou condição para ele, ou então eu não coloco, porque eu já sei que o resultado não vai ser satisfatório. E a equipe, ela precisa se apoiar. Ao invés de manipular, eu preciso ter apoio, né? Se eu estou com 10 pessoas, cada um tem sua função, mas a função da Núbia tem pesado para ela, porque aumentou a demanda dela, ela precisa ter na equipe dela apoio, e não apatia. Certo? Por exemplo, a apatia seria, nossa, a Núbia está sobrecarregada e a Monara está tranquila naquela atividade dela. A Monara não está nem aí para a Núbia. Isso é apatia, não me importo com o que está acontecendo. Agora, se a Monara fala, Núbia, tenho percebido que você está com uma demanda muito alta, algo que eu possa fazer, isso é apoio, isso ajuda. A Núbia pode aceitar isso, ou a Núbia pode dizer, não, pode deixar que eu dou conta. Isso é vaidade. E isso também prejudica. Entendem? Então vocês estão num jogo de várias forças que podem acontecer. Depende muito de quem propõe, de quem recebe. Mas o apoio é importante. Eu preciso ter na minha equipe apoio. Ou então as coisas não vão dar certo. Tá bom? E por último aqui, a gente vai falar só um pouquinho de empatia, né? Que é uma palavra que vai aparecendo muitas vezes no relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Sem empatia não há um bom relacionamento interpessoal. Então, o que é empatia? A gente já falou. Colocar-se no lugar do outro e entender os motivos que o levaram a agir de determinada maneira. Então, se, por exemplo, nessa situação que eu falei, a Núbia falou, não, pode deixar que eu resolvo, o papel da Monara nesse momento seria ela não falar nada, ela buscar entender por que a Núbia se comportou desse jeito, ou então questionar a Núbia ou fazer uma pergunta que a gente chama de pergunta gatilho. Perguntar para ela alguma coisa. Ficou lindo. Perguntar para ela alguma coisa que destrave ela, entendeu? Isso a gente precisa trabalhar. Geralmente, quando você se encontra em uma situação onde o outro se demonstra agressivo, você precisa de uma pergunta que destrave ele, tá? Então, quando você tem empatia, você facilita o diálogo. Porque se a Monara responde de imediato de qualquer forma, o diálogo por ali acaba, a relação ali se enfraquece, o clima organizacional pesa. Se a Monara simplesmente não fala, tudo bem, qualquer coisa eu estou à disposição. A Monara volta para o seu trabalho e a Núbia vai ficar com o sentimento de que, poxa, eu acho que eu não fiz certo.
e pode ser que ela volte atrás, e que entendeu? Então, a empatia é você colocar no lugar do outro, antes mesmo de gerar um julgamento. Então, a empatia permite que você faça um julgamento mais justo, sem influência dos nossos valores. Você precisa julgar o outro, ou entender o outro a partir dele, não a partir de você. Você passa a ter uma postura mais flexível, né? Você deixa que todos se expressem, você passa a ter clareza de que as pessoas são diferentes e únicas, as pessoas não são iguais, e você passa também a aceitar melhor os feedbacks ou os retornos que as pessoas te dão. Então, exercitar a empatia hoje e sempre é o desafio de vocês para o mercado de trabalho. Você precisa olhar para as pessoas e entender por que elas estão se comportando da forma que elas estão se comportando, deixando de fora os seus valores ou seus julgamentos quanto a essa pessoa. Tá? Isso para o relacionamento interpessoal é fundamental. Se vocês não conseguem fazer isso, reflita, autoavalia você e aí depois você continue. Deixa eu só aceitar mais gente que está entrando aqui. Então, exercitar ou desenvolver empatia é isso, se colocar sempre no lugar do outro. E por último, eu acho que é por último, como é que a gente avalia o crescimento de uma equipe ou a integração de uma equipe? Por exemplo, você entrou numa empresa e você vai fazer parte de um grupo. Como é que você vai saber se esse grupo... Bom dia. Como é que você vai saber se esse grupo está integrado ou não? Né? Como é que você vai fazer isso? Quais são as variáveis? Como é que você avalia uma equipe se ela tem crescido, se ela está num grau de maturidade legal? Aqui eu listei alguns itens, né? Por exemplo, se a equipe é comprometida e responsável, se a equipe consegue cumprir o que estabelece, se, por exemplo, ela marca de entregar tal dia e ela entrega, é um indicador positivo de que a equipe já está num grau de maturidade. Comunicação entre os membros. Já viu quando vocês entram numa empresa e fala assim, alguém encontra com você, mas aqui o fulano não conversa com o ciclano odeia o beltrano. Aí você já sabe que ali existem problemas, que a equipe não é madura o suficiente ou não tem maturidade. Quando os membros da equipe todos se comunicam abertamente, aí você sabe que existe uma maturidade dentro dessa equipe. Liberdade que todos expressem suas necessidades, medos e ideias. Ou seja, se você está num grupo onde você é respeitado pelo que você fala, você é ouvido pelo menos, você sabe que essa equipe tem uma determinada maturidade. Mesmo que você acabou de entrar na empresa, eles te dão a oportunidade de você falar das suas ideias, de você falar dos seus medos em relação a qualquer projeto e da necessidade do seu setor. Então, isso é um indicativo de que a equipe ela está, sim, integrada. Quando a equipe ela persiste nos objetivos, né, ou seja, ela tem um objetivo e mesmo que ela não consiga atingir, ela persiste, ela não teima, ela persiste, muda a estratégia, reúne, discute. Né, isso tem a ver também com clareza, né, quando os objetivos são claros para toda a equipe. Quando o grupo ele aceita novas pessoas, né, ou seja, você entrou, eles te aceitaram, te acolheram, tudo isso, essa aceitação é indicativo de que a equipe ela é muito madura. Equipe que tem maturidade, ela não vê problemas em novas pessoas. Equipes que não são maduras, elas tendem a bloquear a entrada de novas pessoas, sabe? Aquele jogo que você entra, as pessoas sabem que você precisa aprender o serviço, mas não te ensinam. Elas não te recebem, tudo que você precisa é mais difícil. Ou seja, eu preciso aprender isso, eles não me ensinam. Então, isso indica que a equipe não está madura o suficiente, tá? Confiança é primordial, né? Quando você percebe que existe confiança entre os membros. Ou seja, eu vou lá falar com alguém, ela, não, fala com o fulano lá, ele resolve para você. Não, mas pode falar com ele, ele resolve, ele vai resolver, confio. Certo? Então, isso é importante. Integração satisfatória entre os objetivos individuais. Ou seja, cada um tem um objetivo próprio, mas existe um objetivo maior que é o do grupo. Mas todos os objetivos individuais não tem conflito entre eles, entendeu? Por exemplo, nós estamos numa equipe de 10 e 2 querem um cargo de gestor aqui. E os dois têm o mesmo objetivo. E esses dois objetivos são conflitantes. Isso pode prejudicar a integração da equipe. Educação e cooperação entre os membros do grupo. A forma como se tratam, né? A forma que você conversa com o outro, a forma que você cumprimenta o outro,
e a cooperação, a forma com que você ajuda o outro, que tem muito a ver com o apoio que a gente falou lá atrás. Então, esses são fatores, né, por onde você consegue perceber a maturidade de uma equipe, ou o crescimento que essa equipe vem tendo, ou se ela está no caminho certo. Pessoal, essa é a aula de hoje, né? A gente, resumindo, a gente sai da concepção de percepção de ontem, do comportamento do outro, das relações interpessoais, do que é necessário, e a gente parte para um trabalho que é feito em grupo. E esse trabalho em grupo é mediado por essas relações. E dessa aula de hoje, o que é mais importante para vocês é o porquê que se precisa trabalhar em equipe, né? Por causa desse mundo complexo, acho que é o mais importante. É uma complexidade, eu preciso de várias habilidades, eu preciso de vários conhecimentos, e sozinho a gente não tem isso. Então precisa de um grupo. Esse grupo, cada um tem a sua função, e as funções são independentes, ou seja, interdependentes. Eu faço a minha, você faz a sua, e juntos a gente consegue um resultado. Os conflitos vão acontecer, e os conflitos são coisas positivas quando tratados da forma correta, tá? Sempre lembrem disso. Conflito não é algo negativo, se a equipe sabe lidar com ele. A gente tem o que interfere, que a gente comentou, e aí a gente chega na empatia. Então, o grande cerne da aula de hoje é trabalhar em equipe é um desafio, porque são pessoas diferentes. Então, eu preciso de um bom relacionamento. Eu preciso, principalmente, entender que conflitos precisam ser tratados de forma positiva, e eu preciso de ter a empatia para lidar com esses conflitos. Porque se em uma situação de conflito você não exercitar a sua empatia, o conflito vai com certeza, caminhar por um aspecto negativo. Certo? Eu vou fechar aqui agora e a gente vai conversar um pouquinho para a apresentação. Pessoal, a pergunta para hoje, pelo menos para a gente discutir aqui por enquanto, né, é a experiência de vocês com o trabalho em equipe. Né? Eu sei que alguns trabalham, outros não, mas todo mundo está na escola ou esteve na escola e fez trabalhos em equipe. Né? Quais são as experiências de vocês com o trabalho em equipe? Seja ele profissional, seja ele no ramo da educação, seja ele no ramo pessoal, porque às vezes você tem um grupo de visita, um grupo de amigos. Quais são as experiências de vocês com o trabalho de equipe? Podem falar, no mínimo uns 3 para falar com a gente. Melhores não, professor. Principalmente em tempo de faculdade. A minha não era das melhores, não. Em trabalho em equipe com na época que eu ia fazer faculdade era horrível. Por que eles eram horríveis? Qual que era o fator que tornava esse trabalho horrível? Porque minha sala era, tipo assim, meninos mais uma idade entre, digamos aí, 18, 20, 21 anos, 22. E tinha uns 5 só que era mais ou menos da minha idade. E essa molecada, praticamente, eles não queriam nada com nada. Quando era trabalho em equipe, que tinha que desenvolver com certo prazo para entregar no determinado dia, enrolava, chegava na hora de entregar, a parte deles não tinha entregado. Para você não passar vergonha, você tinha que ou você ir lá e fazer, ou você tinha que estar cobrando. E eu, particularmente, eu não tenho o perfil muito para ficar cobrando. Eu cobro 1 ou 2 vezes, não saiu, eu vou lá e faço. Não... Meu pior defeito é isso aí, eu não consigo ficar cobrando em cima, ou falando, você não vai fazer, ou você não vai fazer, não? Tá, os colegas que ouviram a Márcia, o que vocês acham desse tipo de comportamento? Qual que é o grande problema aí? Podem falar, pessoal. Quer que eu fale? Pode falar, Márcia, também. Quer que eu me julgue? Pode. Eu sou aquela pessoa que eu não desenvolvi meu espírito de liderança em prol de ficar cobrando, sabe? De ficar influenciando a pessoa a fazer. O meu perfil é mais dominante e um pouquinho de influente. Eu não consigo influenciar as pessoas 100% a fazer, sabe? Eu não consigo estar, tipo assim, ô fulano, ou aquele jeitinho maleável que um líder tem que ter. Eu não tenho esse perfil.
Na verdade, quando você fala, na verdade eu ia levantar outros pontos que não relacionados à sua personalidade. Mas a gente tem aí uma diferença enorme na personalidade das pessoas que compõem o grupo. Os interesses são diferentes. O objetivo daquele aluno estar ali, os mais jovens, não era o mesmo que o seu. Você tinha um objetivo diferente deles. Então, vocês estavam com um conflito de objetivos. Todos queriam terminar o curso, óbvio, é um objetivo comum. Mas, na verdade, o objetivo individual de vocês não era o mesmo. Então, eles são jovens, às vezes eles não estavam ali nem porque eles queriam estar ali, eles queriam fazer uma outra coisa. Então, para eles, tanto faz como tanto fez, eles só querem finalizar, eles só querem ter a eficácia lá no final, né? Ele não quer saber como que isso vai acontecer. E vocês, às vezes, por serem pessoas que estão já no mercado, têm o objetivo de agregar conhecimento. Então, o grupo que vocês formavam, provavelmente, eu não acredito que fosse um problema de liderança, mas fosse um problema de relacionamento, porque existem objetivos diferentes. Quando se tem objetivos diferentes, é muito difícil que o conflito ele seja resolvido, entendeu? Então, acho que não precisa se culpar tanto. Acho que não é isso, né? Não é uma questão de liderança, mas é uma questão de objetivos que não estavam alinhados, né? Cada um tinha um objetivo que fosse diferente. Mais alguém para participar? Professor, quando eu Oi, Núbia. estudava, no meu grupo, quando a gente tipo ia fazer um trabalho em equipe, acontecia assim de ter muitos assim colegas que às vezes eles deixavam muito a desejar. Só que aí no caso a gente preferia conversar e falar para eles qual era o nosso objetivo, né? Que a gente para chegar no nosso objetivo precisava se esforçar mais. Só que aí também tinha outro lado que tinha muita gente que não tinha o mesmo esforço que a gente devido a trabalho ou outras coisas. Então, a gente sabia conciliar muito isso. Às vezes também é mais falta de diálogo também, o senhor não acha? Sim, isso é um ponto que é importante, o diálogo, né? O que a Núbia está dizendo, não sei se vocês conseguem perceber, por mais que seja um exemplo de sala de aula, ele fala muito de empatia, né? O que ela me disse aqui? Ela disse que alguns colegas não tinham o mesmo tempo a se dedicar que outros tinham. Por exemplo, que eles trabalhavam, enfim. Então, eu preciso, dentro de um grupo, fazer essa análise que a Núbia fez. Isso é empatia. Olha, se eu sei que o Thales ele tem outras atividades que já sugam dele um pouco de tempo, eu preciso dar a ele, na nossa equipe, um trabalho que ele vá conseguir executar e que nós não precisaremos interferir, certo? Ou seja, eu preciso dar a ele algo que ele consiga fazer, mas eu preciso conversar com ele e deixar claro isso também. Olha, você vai assumir essa parte, que é uma parte menor, mas porque você já tem outros compromissos e a gente acredita que essa parte em específico você consiga fazer. Ele vai se sentir bem, valorizado, porque entenderam, e é um outro tipo de tratamento, não é simplesmente você dar a parte menor, porque quando a gente dá a parte menor de um trabalho para alguma pessoa, ela se sente menos. A partir do momento que você fala para ela, olha, a gente olhou, assim, você já está com outros compromissos, então você vai fazer essa parte. A pessoa, ela se sente valorizada porque ela foi entendida, entendeu? Então, acho que o que a Núbia coloca, além do diálogo, Núbia, o que você colocou aí, que é muito importante, é a empatia. É você analisar a sua equipe e ver o que cada um tem condição de contribuir. A partir disso, define o papel de cada um e segue. Provavelmente o resultado vai ser atingido, né? Porque foi considerado a realidade de cada um. E dentro da empresa, quando vocês forem fazer qualquer projeto, ou atividade do dia a dia, também é da mesma forma, né? Entendeu, Núbia? Você Sim, acha que está certo também? sim. Outra coisa também, igual o senhor fala também muito, é a timidez. Professor, tem muita gente que é tímido para, tipo, apresentar um trabalho. Acontecia muito isso também, mas aí, no caso, como a gente via a dificuldade da pessoa, né? Então a gente preferia escalar ela em outra coisa, para não forçar e criar atrito entre o grupo, sabe? Porque aí tem muitos que realmente têm muita dificuldade e falava para a gente, eu tenho dificuldade de apresentar, tem como vocês me escalar em outro lugar? Então a gente preferia
para não criar atrito e perder um membro da equipe, aí a gente preferia escalar ele para fazer outra coisa que cooperasse com o nosso objetivo, entendeu? Então, também eu acho isso aí muito interessante, essa parte também. Professor, Oi, Marcinho, pode falar. eu mesmo, na faculdade, eu faço faculdade de Educação Física, eu mesmo sou horrível com fazer seminário, apresentar esse trem. Eu odeio. Mas eu faço porque se não fizer, não ganha nota, tipo de coisa. Mas toda vez, o que não pode se botar de lado para não ficar apresentando na frente, eu faço. Então, geralmente, quando eu tenho um seminário, apresentação, se eu puder me jogar para outro canto, eu tento ir para esse lado. Mas como não tem como, a maioria das vezes, eu vou e faço o que o grupo deseja e que as pessoas querem mesmo. Entendi. O que a Núbia e o que o de Marci colocam aqui são coisas que são importantes, né? Competência, né? Eu preciso colocar as pessoas dentro da competência que elas se sentem seguras para executar, principalmente para não prejudicar a equipe. Por exemplo, quando a gente está falando de escola, de trabalhos, a gente sabe que precisa avaliar todos de uma forma geral. Então, às vezes, todos precisam apresentar, né? Mas quando a gente está falando, às vezes, de trabalho, nem todos precisam fazer a mesma função. Então, por exemplo, a gente pode pensar num projeto, todo mundo junto, mas o de Marci, ele falou, olha, eu ajudo demais com a parte gráfica, construo relatórios, mas na hora de apresentar para a diretoria, eu não dou conta. Mas aí a gente vai lá e vê que fulano dentro da equipe tem uma facilidade enorme para fazer isso. Por mais que ele não tenha construído o relatório, ele consegue apresentar com uma qualidade enorme. Então, ele vai apresentar de Marci. Ou seja, isso é competência. O que cada um tem competência para fazer? Agora, é importante para vocês, enquanto profissionais, né, romper um pouco desse aspecto da timidez. Não é deixar de ser 100%, né? Mas romper um pouco dessa timidez, né? Ou seja, eu preciso ser tímido, mas até um certo ponto, né? Eu preciso, por exemplo, quando me perguntarem, eu preciso saber falar, abrir o diálogo, enfim. Mas o que tanto a Núbia quanto o de Marci colocaram, no ambiente de trabalho, a gente chama de dar a competência certa. Eu não preciso colocar o fulano para fazer o que ele não gosta. Então, se eu já sei que o de Marci, se eu tivesse numa equipe, por exemplo, eu sei que o de Marci tem esse perfil de que não gosta de apresentar, possivelmente, se ele for colocado nessa situação, ele não vai se sentir bem. Então, eu poderia pegar, por exemplo, Márcia, outra pessoa, e colocar na função da apresentação, e o de Marci uma função menor, de construir. Não é menor no sentido de, né, um trabalho menos importante, mas ele não precisa estar lá na frente apresentando o resultado final. Então, tudo isso que vocês falaram, tanto de Marci, Núbia, Márcia, tem muito a ver com a empatia ou de eu conhecer. E também tem a ver com a percepção. Eu, enquanto, por exemplo, gestor de equipe, se fosse o caso, precisaria ter claro essas percepções do que cada um tem de melhor para contribuir com a equipe. Porque aí eu posso ficar tranquilo. Posso colocar cada um na sua função, porque eu sei que ele está fazendo o que ele gosta, o que ele se sente bem, e o resultado dele vai ser o melhor possível, entendem? Vocês entenderam isso? Tem mais alguém que quer falar? Pode ficar à vontade. Tem muita gente na sala hoje que ainda não falou. Tem uns que nunca falaram, né? Não sei nem a cor da voz deles. Ô, professor, Oi, Núbia. na opinião do senhor, o senhor acha, no mundo que a gente vive hoje, o senhor acha melhor trabalhar em grupo nos dias de hoje ou nos dias anteriores? Eu acho que nos dias de hoje. É porque, na verdade, hoje existe mais concepção ou mais percepção de que trabalho em equipe é fundamental. Antes a gente não tinha muito isso. As pessoas elas se opunham muito a trabalhar em grupo, né? E hoje não. Na verdade, hoje é preciso, né? Não tem como você não trabalhar. Então, assim, minha carreira profissional ela não é muito extensa, né? Eu acho que eu comecei a trabalhar em 2004. 2004, foi quando eu comecei a trabalhar em 2004. Eu tinha 14 anos, depois, enfim. Então, naquela época era muito difícil o trabalho em grupo. Quando eu fui para trabalhar junto com o Cassiomar, naquela indústria que a gente mencionou, que era uma fábrica de uniformes, era muito difícil o trabalho em grupo. As pessoas se opunham muito à ideia de que eles precisavam colaborar um com o outro.
né? Então era difícil. Hoje não, hoje as pessoas têm mais concepção de que eu preciso, mesmo não gostando das pessoas, trabalhar com elas, entendeu? Então hoje, é a minha opinião, eu acho mais fácil o trabalho em grupo hoje do que quando eu comecei a trabalhar, por exemplo. Tá. Mais alguém para participar com a gente? Não, né? Pessoal, então é o seguinte, a gente já vai caminhar para finalizar. Amanhã a gente vai falar sobre comportamento assertivo. É algo mais conceitual, mas fundamental para vocês. Então não percam amanhã a discussão que a gente vai fazer sobre comportamento assertivo, sobre assertividade. É um tema muito bom também, agrega muito. Terminando a aula aqui, conforme de costume, vou subir o vídeo para o YouTube, para quem puder, quiser assistir depois, e vou colocar lá no fórum a discussão. A gente não. É muito difícil nessa fase agora do componente a gente ter questões para que vocês respondam, né? Mas lembro vocês que essas aulas, quem está participando aqui, né, já tem assim uma participação a mais, né? Já é um incentivo a mais. Lá no fórum a gente hoje vai discutir esse trabalho em equipe, né? A importância da empatia dentro de um trabalho de equipe, o quanto que é importante a empatia no trabalho de equipe. Eu queria que vocês ficassem à vontade para responder em qualquer fórum que eu colocar. Eu coloco uma questão, né, que é uma questão que vai nortear a resposta de vocês, mas vocês podem ficar à vontade para construir os textos de vocês. Não precisa ficar preso a uma resposta curta, porque, por exemplo, aquilo lá é para que se fosse como em sala de aula, vocês respondendo, ou como se fosse aqui, a Nubia falou, de Marci falou, vai conversando, né? Então vocês podem ficar à vontade para construir uma resposta maior, falando de outros pontos, falando de conceitos que não necessariamente eu mencionei. Por exemplo, eu vou perguntar lá a importância, ou a relevância, o que é a empatia dentro de um trabalho em equipe, o quanto ela é importante. Mas vocês podem ir lá e mencionar, por exemplo, a questão do conflito, que é a empatia, ela ajuda na solução dos conflitos, ou ela ajuda a gente a entender o conflito como algo positivo, certo? Então, vocês podem pegar pontos que não estão na pergunta. É um resumo da aula de hoje. Só que para mim não ir lá e falar, olha, faça um resumo da aula de hoje, que é muito feio isso, né? Vocês vão responder uma pergunta pela percepção de vocês daquilo que a gente discutiu. Então, a pergunta é uma, mas a forma de responder pode, variar. Isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Eu tenho uma pergunta que é norte, mas vocês podem ir além dela. Então, usem os conceitos que a gente trabalhou em sala. A gente falou de progresso de equipe, que a empatia ela pode ajudar, por exemplo, ou ela melhora o crescimento da nossa equipe através de melhor relacionamento. Então, lê os slides direitinho, vê os conceitos que você pode colocar na sua resposta, e aí você constrói a sua resposta, certo? Perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações, desabafos, alguma coisa que vocês queiram fazer nesse momento? Da minha parte, não. Tá, beleza. Eu tenho que agradecer vocês pela participação. Quem está vindo nas aulas ao vivo, eu acho que tem aí, ganha um pouco a mais do que o pessoal que não assiste ao vivo, né? Eu acho que a preguiça, às vezes, de assistir depois é maior, sabe? Na aula ao vivo você vem, vai assistindo, vai acompanhando, parece melhor. Então, assim, obrigado por terem participado. O pessoal que abre o microfone e fala, coraçãozinho para vocês. Os que não abrem também, mas é um coraçãozinho meio partido, que vocês ainda não abriram, não conversou comigo. Mas rapidamente vocês vão abrir esses microfones de vocês, tá? A atividade final desse módulo vai exigir de vocês uma fala, alguma coisa mais elaborada. Mas não preocupa não, vai ser tudo tranquilo. Então, daqui 40 minutos o vídeo vai estar lá na plataforma, com a atividade, com a proposta, para que vocês possam realizar, tá bom? Abraço, obrigado e até amanhã. Valeu, professor. Professor, sobre aquela... Tá ouvindo? Alô? Tô ouvindo.